conversamos com o sociólogo Daniel Tadoni, ex-presidente e conselheiro atual do Comites do Recife, já conhecido dos leitores de Insieme, o Augusto de Ornelas Abreu também, analista da Presidência da República e genealogista, como ele diz, nas horas vagas, também conselheiro atual do Comites de Brasília. Ambos são autores do texto do manifesto da Italianità em Movimento, publicado dia 21, Dia Nacional do Imigrante Italiano no Brasil, e também com a advogada, uma convidada especial, a advogada Mônica Restanio, atuante na Itália e na Argentina, é uma profissional qualificada em cittadinanza pelo Colégio dos Advogados de Roma, em cuja ordem foi membro da Comissão de Imigração e Cidadania. Ela é também pós-graduada em Ciências da Administração Pública pela Universidade La Sapienza de Roma. Foi ela, a doutora Mônica, a primeira advogada na Itália a obter aquelas sentenças que todos nós conhecemos aqui contra as filas de espera junto aos consulados italianos. E ela seguiu esse caminho, acompanhou toda essa trajetória, esse problema. Na Argentina, ela foi também advogada do Estado. Então, portanto, deve ter algum paralelismo, algum conhecimento do que está acontecendo exatamente onde vamos entrar na matéria agora. Nós começamos com ela perguntando se ela pode nos falar um pouco da sua experiência na Itália e como é que ela interpreta, doutora Mônica, principalmente o que vem ocorrendo agora nos últimos tempos, vamos dizer, desde o ano passado, principalmente quando a advocatura do Estado italiano, a advocacia do Estado, resolveu desenterrar aquela tese da grande naturalização. E, como consequência, o comportamento também da justiça italiana, através das decisões da Corte de Apelo de Roma. Com a palavra, a senhora doutora Mônica. Muito obrigada, Desidério. Fico muito feliz de poder participar da reunião com Daniel e com Augusto. Boa noite a todos. Você me apresentou já, sou uma advogada italiana em Itália e na Argentina. Ocupo-me da cidadania italiana há já 21 anos. Comecei com as cidadanias administrativas. E depois, vendo todos os problemas que tinham as pessoas que vinham para a Itália para fazer a cidadania e as pessoas que fora da Itália queriam obter um agendamento nos consulados e não conseguiam, comecei a estudar um ano e meio a matéria, preparando-me com juízes, com advogados do Estado, com a minha professora, uma jurista que me preparou para o exame perante o Conselho Nacional Forense, e apresentei em 2009 a minha primeiro processo contra as filhas, neste caso contra as filhas que estavam na Argentina, que repitem praticamente o mesmo, não praticamente, repitem o mesmo método que as filhas nos Estados Unidos, que no Brasil, etc., etc. Acredito nos direitos dos descendentes, porque eu fui também uma delas, neste momento estou fazendo um pedido de cidadania para os meus primos, pelo mesmo avô italiano, que não conseguem obter um agendamento no consulado de Córdoba, nesse caso. Me ocupei muito nos primeiros anos que estive na Itália do direito internacional privado, mas depois começaram os meus amigos, conhecidos, a me pedir auxílio respeito aos próprios procedimentos administrativos de reconhecimento. Assim, consegui obter essa primeira sentença, que para mim é muito importante, e outras mais, porque por muito tempo eu trabalhei sozinha nesse tema, não tinha pessoas que
que pediam as pessoas iam para o TAR, não, para o Tribunal Administrativo Regional, para pedir um agendamento. E depois, quando o TAR dava o agendamento, tinham que esperar todo esse tempo para o consulado chamar eles e o tempo para decidir a culminação do procedimento de cidadania. Eu preferi passar para o Tribunal Civil diretamente para pedir a cidadania, não para pedir o agendamento. Muitos casos estranhos, não, esquisitos, não sei como falar em português, de cidadanias resolvidos, consegui obter cidadania para pessoas que não tinham o ato de nascimento italiano, nem ato de batismo, também para viúvas que os maridos não tinham pedido reconhecimento, queriam pedir o reconhecimento como mulheres de italianos, também consegui essas sentenças, e também para filhas reconhecidas quando eram já adultas pelos pais italianos que queriam que essa cidadania reconhecida fosse a partir do momento do nascimento e não a partir do momento do reconhecimento, porque isso incluía os filhos dessa pessoa que não conviviam com ela. Então, mais ou menos esse é o meu trabalho. Partimos, então, para a sua análise aí sobre como é que a senhora interpreta esse comportamento da Avvocatura dello Stato e também das decisões da Corte aí de Roma. Ok. Ou seja, o obstrucionismo existiu sempre. Há 30 anos que eu fiz a minha cidadania, já existia. Eu tive muitos problemas para poder obter a minha cidadania aqui na Itália. Mas cada vez eu sinto que é mais grave, os ataques aos direitos dos descendentes são mais e mais graves, mais importantes e com mais intensidade jurídica, inclusive. No 2019, final de 2019, eles começaram a opor aos brasileiros, aos ítalo-brasileiros, a tese da grande naturalização. Mas não foi a única tese. Também eles consideravam que a cidadania tinha se interrompido para os filhos dos italianos nascidos antes da Lei 555 de 1912. Em um território iusole. E toda a América é território iusole. Então, eu já fiquei muito preocupada, porque não somente existia a tese da grande naturalização, que é mais simples para mim, para negar, para demonstrar que não é correta, mas essa outra tese envolve todos os descendentes, praticamente, do território americano. Já sabia, porque em abril, 25 ou 26 de abril de 2019, o Consulado de Buenos Aires publicou um tweet que depois apagou, explicando que estavam estudando o Ministério do Interior, o Ministério do Exterior e o Ministério da Justiça o tema dos filhos de italianos nascidos antes da Lei 555 de 1912, antes do 1º de julho de 1912. Então, já muito antes que os advogados começaram a opor essas teses, eu já estava em alerta respeito a este tema. Depois, vocês sabem, não, que a jurisprudência do Tribunal de Primeiro Grau é uniforme, toda a favor dos descendentes. Não tem nenhum momento onde eles aceitaram essa tese. O problema é agora, temos o problema no 2º grau, na Corte de Apelação de Roma,
e no uso instrumental que a administração pública está fazendo dessas sentenças, porque temos várias sentenças. Temos sentenças do Tribunal de Áquila, que são favoráveis para os descendentes. Eu sei de duas sentenças positivas. Depois temos duas sentenças da Vara Família Menores que são negativas, ok? Porque aceitam a tese da grande naturalização e do 1912. E depois temos uma sentença da vara correta da Corte de Apelação de Roma, que é a primeira vara, que muito simplesmente não aceita nenhuma dessas duas teses, simplesmente indicando os artigos de lei, nada mais, não a cassação de 1907. Não é muito, não é uma sentença muito complicada do ponto de vista jurídico. E depois temos tido essa surpresa terrível de duas sentenças praticamente idênticas da primeira vara. O relator é a doutora Budetta, que introduzem uma nova questão, que não é 1912, que não é grande naturalização, e que é uma espécie, não sei, de renúncia tácita que teria feito o filho ou a filha do italiano, que se declara no seu ato de casamento, se declara com a cidadania do país onde nasceu, brasileira. E muito, para mim, é um precedente muito grave, porque tira todo, não tem base jurídica, sinceramente, mas é muito perigosa como precedente, porque assim como as sentenças da vara Família Menores deram uma justificação para uma circular emitida por o Ministério do Interior, impedindo as pessoas que vêm aqui na Itália para fazer a cidadania. O meu medo é que seja também utilizada essa sentença para criar uma outra circular. E isso tira quaisquer segurança jurídica, porque todos seríamos estrangeiros. Eu seria estrangeira, por exemplo, porque minha mãe, quando casou, declarou que era argentina. Então, considero que é um precedente muito grave. Considero que a juíza mescula o conceito do ius soli com o conceito do ius sanguinis, porque ela considera uma demonstração da renúncia, o fato que as pessoas nunca voltaram para a Itália. Cita uma sentença da cassação, que é a sentença número 9377 do ano 2011, que é para um caso completamente diferente. Não pode se aplicar ao caso dos iuris sanguinis, porque é um caso de um menino adotado, libanês, adotado por um italiano que depois perde a cidadania ou renuncia. Esse menino, quando nasceu, não era ítalo-libanês, era libanês. Depois, quando o menino é adotado, o menino porque é adotado na minoridade, é ítalo-libanês. O pai perde a cidadania, vive com ele, o menino perde a cidadania. Então, esse conceito o princípio de efetividade, del quale parla, que justifica essa sentença da relator doutoressa Budetta, está utilizando argumentos
que não são aplicáveis a um caso de iuris sanguinis, ok? Onde tem que ter uma conexão, fala com o território, com os interesses, com os sentimentos, porque essas características são exigidas para uma cidadania por naturalização, ou para as cidadanias dos trentinos, dos descendentes de territórios austro-húngaros, onde um conselho de expertos estudava, sociólogos, historiadores, etc., estudiava se existiam realmente vínculos com a Itália. Mas no caso da iuris sanguinis, o vínculo é o sangue, é biológico, não tem nada a ver com o voltar para a terra, falar a língua. Não existe essa necessidade na lei, que nesse momento se aplicava, que é a Lei 555. Além disso, o artigo, a juíza relator fala quer aplicar o artigo 7 dessa lei, que fala dos filhos de italianos nascidos no exterior. Mas esse artigo 7 dessa lei está regulamentado por um Real Decreto 949 desse mesmo ano, 1912, 3 de agosto de 1912, que fala que a renúncia da cidadania do artigo 7 tem que ser feita perante um cônsul, ou um representante consular, que tem que ter um registro, esse cônsul, e que imediatamente tem que enviar essa informação ao Ministério do Interior, que, à sua volta, tem que pedir para o comune, neste caso, a transcrição dessa perda da cidadania. Então, fala somente, é o artigo 5 desse regulamento 949, e fala somente do artigo 7. Então, não é possível considerar uma renúncia sem estas características. É o famoso atestado de não renúncia, que todas as pessoas que viajam na Itália querem ter o mais rápido possível, que onde o comune contacta o consulado para pedir se essas pessoas da linha de descendência renunciaram à cidadania italiana, ok? Mas, na verdade, são os mesmos advogados do Estado, representantes do Ministério do Interior, quem tem essa informação. Não temos nem que ir para o Ministério do Exterior, basta ir ao Ministério do Interior, que é a nossa contraparte, não? No processo. Uma coisa também muito grave que eu vejo, que eles estão no primeiro grau, às vezes, mas quase sempre no segundo grau, eles estão chamando, convocando como demandados, não somente o Ministério do Interior, mas também o Ministério do Exterior. E o que acontece com isso? O Ministério do Exterior não é legalmente parte no processo de cidadania. O órgão jerarquicamente superior é o Ministério do Interior, que decide, é a autoridade máxima. Então, que fazem? Que resultado tem isto? Que as despesas judiciais são o dobro. Então, eu já estou, por exemplo, no primeiro grau, os advogados do Estado têm que comparecer 10 dias antes da data da audiência. Eles comparecem o dia praticamente da audiência ou o dia anterior, sem nos deixar o tempo de responder às argumentações que eles fazem. Então, eu já escrevo. No caso que os advogados do Estado compareçam fora do término do prazo processual, eu já digo que eu não quero
não, quero a declaração de legitimação passiva do Ministério do Exterior, porque isso, no caso da apelação, vai comportar a multiplicação das despesas. Então, são todas pequenas estratégias que, se nós nos afastamos e vemos de longe todo o fenômeno, a circular, a grande naturalização, o 1912, estas novas sentenças, o fato desta enorme... temos datas de audiência há 2 anos. Tudo isso forma parte, para mim, de um sistema que está praticamente replicando o que está acontecendo nos consulados, com as filhas. E a gente perde psicologicamente, economicamente, termina desgastada, ok? Termina agotada. Então, eu vejo uma vontade, infelizmente, política atrás de tudo isto, para desanimar ou para diminuir os pedidos de cidadania iure sanguinis. Essa é a minha opinião, sinceramente, falando. Doutora, a senhora pisou exatamente na ferida, vamos dizer assim, que aborda a nota, aí o manifesto lançado pela... Italianità em Movimento. De repente, passamos ali para o Ornelas. Olha, o Tadoni pode se sentir livre para me interromper a qualquer momento mesmo, que isso tudo foi criado a 6 mãos, né, esse manifesto da gente. Nós queremos trazer mesmo as discussões que são feitas pelos profissionais que nos representam perante os tribunais, né? Eu mesmo fui reconhecido judicialmente, no meu caso é materno, mas eu acompanho já há alguns anos essa questão com bastante preocupação, vendo quanto, às vezes, os outros poderes, o executivo e o judiciário, têm se miscuído numa coisa que deveria ser prerrogativa só do legislativo italiano. Eles querem que, como não conseguem passar mudanças mais graves, mais fortes na legislação de cidadania italiana, nacionalidade italiana, eles querem, de uma forma desviada, de uma forma diferente, fazer valer esse tipo de tese que diminui ao máximo o reconhecimento de cidadania iure sanguinis, né? Então, essa questão era debatida, sempre foi debatida bastante entre os profissionais. Eu tenho o privilégio de, muitas vezes, ter muitos entre meus amigos mesmos e conversar com eles para tentar entender melhor o que está acontecendo. Só que isso, muitas vezes, não é muito bem compreendido pela coletividade italiana, tanto por aqueles que já reconhecidos italianos, como aqueles que estão nesse caminho, e tem muita desinformação a respeito, e sim terrorismo, de uma forma totalmente a distorcer isso, muitas vezes a se beneficiar dos requerentes, do medo dos requerentes, gerando uma série de ações que não nos ajudam tanto mesmo. Nossa intenção de trazer esse debate é trazer dados mais claros, mais detalhados do que está acontecendo desde 2019, especialmente, né? Em todos os níveis, envolvendo a Avvocatura dello Stato, o próprio Ministério do Interior, as decisões no primeiro grau, que foram todas a favor da gente, decisões de segundo grau, que têm um resultado misto, e o que isso pode significar daqui para frente. Especialmente, uma coisa que a doutora Restagno enfatizou bastante mesmo, o quanto isso é perigoso, não só para nós que nascemos no Brasil, italianos nascidos no Brasil, mas italianos nascidos em qualquer parte do mundo.
especialmente naqueles países onde tem ius soli, né? E isso afeta, sim, até mesmo essas famílias italianas nascidas na Itália que estão numa diáspora bem grande, procurando emprego no exterior, morando em outros países, e tem seus filhos nesses outros países que podem ter seus direitos assim, prevenidos, coibidos mesmo, até mesmo dessas famílias, digamos assim, de primeira geração, né? E isso é muito, muito grave, e a gente tem que também instar os nossos representantes na Itália, nossos deputados, os nossos senadores, a tomar uma posição quanto a isso. Como é um país parlamentarista, chamar ao parlamento os representantes desses poderes que estão agindo dessa forma e perguntar: vamos resolver essa questão aqui, não está certo isso, né? É por isso que nós fizemos esse manifesto, lançamos para isso para nossos representantes mesmo, para que a gente tenha alguma coisa sendo feita de forma mais efetiva para resolver esse problema. Tadoni, você com a palavra agora. Outro dia alguém dizia que a justiça está assumindo o lugar do parlamento. Quer dizer, esse é um tema do parlamento. A palavra é você. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer sempre o convite para a gente falar desses assuntos. Ao Augusto eu não agradeço porque ele é de casa, agradeço a doutora Mônica Restagno, deixando bem claro que, obviamente, aqui aparecemos eu e o Augusto, que participamos de um movimento que não deixa de ser político eleitoral do Comites. Ele foi eleito no Comites de Brasília, eu no Comites do Nordeste. Doutora Mônica é uma convidada, a opinião dela, a explanação dela não tem nada a ver com a nossa opinião e vice-versa. A nossa opinião, obviamente, é a nossa opinião de membros da comunidade. Ela é uma opinião técnica do que ela vê nos tribunais. Então, eu deixo bem claro para que fique bem registrado de que, obviamente, o que eu vou dizer agora é a opinião de um agente, digamos, político, né? Ou seja, de uma pessoa que está na comunidade há mais de 20 anos. Então, eu dou aqui minha opinião que tem a ver com esse ambiente mais político, que não existe absolutamente nenhuma vinculação com a doutora Mônica, que aqui graciosamente nos trouxe a experiência dela forense, digamos assim. Então, obviamente, ambos já disseram coisas que eu poderia aqui repetir, mas por que é grave? É grave porque essa última decisão é a cereja do bolo, a ciliegina sulla torta, de várias situações que vêm acontecendo há bastante tempo, que demonstram que existe, por trás de certas decisões, uma vontade, coordenada ou não coordenada, isso nós não sabemos muito bem, de criar situações que dificultem o reconhecimento da cidadania. Sejam as filas, né? Sejam essas dificuldades judiciais que vão se somando, né? Então, é evidente que existe algo acontecendo. Ninguém quer fazer com que as pessoas fiquem aterrorizadas, não é nada disso. Mas é importante que esse ambiente nosso de comunidade, seja a comunidade nossa no Brasil, a comunidade ítalo-argentina, ítalo-americana, porque algo está acontecendo. E a maior prova de que isso está acontecendo, eu recebi de um interlocutor que foi base do nosso manifesto, que é um pronunciamento de um advogado do Estado na abertura do ano judiciário, se eu não me engano, de 2020 ou 2021, agora não me lembro qual, em que ele se coloca diretamente contrário. Então, esse pronunciamento de um advogado do Estado, se eu não me engano, o vice-advogado do Estado mais graduado, fez no ano judiciário, da abertura do ano judiciário 2020, a gente, a Sinceme poderia até publicar, eu não sei exatamente
se esse documento é oficial ou não, eu acredito que seja. Então, seria bom obter oficial também. E obter esse documento oficialmente para ter certeza, porque o que ele diz ali é gravíssimo. É gravíssimo porque ele não se coloca como um advogado do Estado, ele se coloca como advogado de uma agenda política. Isso é muito grave, porque ele está ali como advogado do Estado para defender as leis do Estado. E a lei da cidadania, seja a de 92, seja de 12, seja o Código Civil de 1865, são leis do Estado. E os princípios do direito são do Estado, e é o que ele tem que defender. Ele não tem que, de forma alguma, tentar encontrar subterfúgios para imprimir uma agenda política para esvaziar os tribunais. A questão não é essa. E também nós sabemos que, se não houvessem tantos entraves para o reconhecimento da cidadania nos consulados como deveria ser, não haveria essa procura, essa busca pelos tribunais para se reconhecer a cidadania. Talvez se circunscrevesse aos casos da linha materna e casos especiais, digamos assim, não os casos ordinários contra as filas, que não deveriam, em tese, acontecer, porque o Estado deveria cumprir a sua obrigação, inclusive porque agora, desde 2014, como nós sempre gostamos de lembrar, os consulados e o Estado em si recebe muito dinheiro, que é bem mais do que suficiente para poder resolver o problema, porque é inacreditável, porque nós estamos já estamos entrando no 8º ano da taxa de cidadania, milhões e milhões de euros arrecadados, e ainda continuamos ouvindo as mesmas desculpas de que falta dinheiro. Isso é inaceitável. Tadoni, uma prova disso mesmo é que existem consulados italianos em outras partes do mundo com bastante procura de reconhecimento, como questão do consulado em Caracas, que resolve cidadanias em semanas. Não demora anos, e de uma forma simples, sem obstrucionismo, e é devido mesmo a uma pessoa que nós tivemos aqui no Brasil como cônsul no passado, que é o Niccolò Chipinti. Então, justamente, ou seja, tem que existir vontade política. Eu conheço a realidade dos consulados, porque já trabalhei em 2 deles, e eu sei que não é fácil para os consulados tratarem a cidadania, porque os recursos são escassos. Então, obviamente que sabemos que a culpa não é do consulado quando o Ministério manda usar o dinheiro da taxa da cidadania para comprar papel higiênico. Isso não é a culpa do consulado, mas é todo um sistema que funciona de forma equivocada. Mas voltando à questão dessas decisões judiciais, seja relativamente à grande naturalização, que é um absurdo, e essa da doutoressa Budetta, se eu não me engano, que é a última decisão, o que eu acho grave é o seguinte: eu aqui, por exemplo, tenho aqui um livro de 1921. Esse livro aqui de 1921, que agora acho que não vai pegar porque vai ficar fora de foco, né? Enfim, esse é o livro de Francesco Degni, Della Cittadinanza. Nesse livro aqui, ele passa todas as discussões parlamentares havidas quando foram as discussões para se chegar na Lei de Cidadania de 1912, né? Aqui ele fala de todas essas discussões e das teses, as teses que foram apresentadas, as que venceram e as que não que foram deixadas para trás. Então, existia um jurista e deputado na época chamado Scialoia, e esse Scialoia, ele colocava justamente uma tese que é uma tese que inspira, de alguma forma, essa decisão da juíza relatora nesse último caso, que é que o cidadão, se ele era filho do italiano e ele permanecia no exterior e se identificava com aquele país de adoção, ele perderia a cidadania. E o Scialoia aqui, ele diz isso, ele queria que a lei contivesse uma previsão de perda da cidadania por uma aclimatação, algo um pouco semelhante, guardadas as devidas proporções, ao que existe no ordenamento espanhol, que é o assentimento voluntário. Ou seja, que se você permanece no exterior e não se manifesta como italiano, você voluntariamente
acaba fazendo com que você tacitamente, mas voluntariamente, renuncie à cidadania. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a tese do Xalóia foi vencida. O parlamento decidiu que essa tese estava vencida. E o que significa isso? Significa que quando a juíza traz esse tipo de argumento, ela está passando por cima de uma decisão de um parlamento inteiro que decidiu que não seria essa tese a vencedora. Então, ela e outras pessoas, elas têm que sair do local onde elas estão e se candidatarem para que ela coloque no parlamento, como parlamentar, uma nova lei, que obviamente é importante lembrar, e eu sempre, em todas as discussões, lembro, passará a valer para as pessoas nascidas depois da lei. Porque as pessoas que nascem, elas vão ter a sua cidadania reconhecida pela lei vigente. Então, se a pessoa nasceu hoje, a lei vigente é a de 92. Se quiser criar uma nova lei, vai valer para depois. É importante, porque, infelizmente, nós temos membros da nossa comunidade que acham que, num piscar de olhos, muda a lei e acaba a cidadania de todo mundo. E não é assim que ocorre. Mas, de qualquer maneira, é importante que nós, politicamente, façamos pressão nos nossos representantes para que demonstrem que esse assunto é um assunto do parlamento e que os juízes não têm a liberdade. Os juízes podem muito, mas não podem tudo. E os juízes não têm a liberdade de julgarem um caso como esse e inventarem algo que não está na lei. Porque o momento de propor isso já passou. Foi lá antes de 1912. Toda a discussão parlamentar já ocorreu lá antes de 1912. Não cabe mais à doutora Issa Budeta inventar um mecanismo que não existe na lei. Então é importante. E quero dizer que fico muito feliz que pelo menos 2 dos nossos representantes tenham se manifestado de uma forma bastante clara, que foi o senador Porta e o senador Merlo, contra essa situação, contra esse abuso. Infelizmente, nenhum deles falou sobre o caso último, esse da juíza relatora, a doutora Issa Budeta, que é mais grave do que a grande naturalização. Então, nós aguardamos que eles se pronunciem também sobre isso, porque isso eu considero ainda mais grave. Mas nós, como Italianità em Movimento e como cidadãos, vamos exigir, obviamente, que esses representantes tomem uma posição quanto a isso, e eu espero, claro, que outras pessoas, representantes da comunidade, também, de alguma forma, se manifestem. Talvez seja um desejo um pouco grande, mas quem sabe, acontece. Mas, Tadoni, é exatamente essa questão que eu queria levantar em seguida. Seja em função do manifesto ou não, essa cutucada rendeu, como você acabou de dizer aí, 2 pronunciamentos agora, recente, tanto porque quando o Porta fez aquele debate com os eleitos do Comites, eu toquei nesse assunto, e a coisa ficou no escanteio. Ele não tomou posição, agora tomou uma posição, anunciou que vai enviar esse pedido de informação. Aí vem o Merlo também, a partir, inclusive, de conversas que você já é público, teve com ele em São Paulo, etc. Tal, de repente acabou tomando uma posição. O que eu queria perguntar é o seguinte, e aí seria também a doutora Mônica, o que mais fazer? O que vocês acham? A doutora poderia, talvez, abrir essa conversa? Sí, antes que nada eu quero dizer que eu me deixo levar pela paixão de sentir uma injustiça, mas como técnico que sou, como Daniel acabou de falar, as sentenças são, mesmo as ruins, têm que ser respeitadas. Então, agora o que podemos fazer, não é o meu caso neste momento, porque essas sentenças não são minhas, de casos meus, mas temos que ir para a cassação, infelizmente. O meu medo é que sejam criados diferentes motivos, além desta grande naturalização em 1912 e esta sentença
da declaração de nacionalidade estrangeira em um documento de Estado civil. Então, temos que nos preparar, acredito, a uma grande luta. É importantíssima a parte política, acredito que tem que fazer a sua parte, é muito importante, que sejam pedidas respostas, não, para os órgãos que ocupam-se de cidadania e decidem sobre cidadania. E nós, advogados, temos que estudar cada vez mais para derrubar essas teses na Corte Superior e talvez também na Corte Europeia, não? Se fosse necessário. Eu, como técnico, não tenho mais que essas armas, não? Estudar, analisar bem as sentenças, propor soluções jurídicas perante neste caso seria o Supremo Tribunal Federal italiano, a Corte de Cassação. Doutora, se me permite, é vinculado ao mesmo tema, mesma vertente aí. Agora, a partir de pouco tempo, as sentenças serão distribuídas nas regiões, não é verdade? Sim. A sua visão sobre isso e como é que pode piorar a situação ou melhorar? Como é que a senhora vê? Eu acredito que também é uma outra forma de complicar as coisas, porque vamos ter muitas visões diferentes do mesmo tema, juízes que vão ver pela primeira vez cidadanias, porque não todos sabem tudo, ok? Por exemplo, quando eu apresentei o meu primeiro recurso, a minha primeira sentença foi o juiz entendeu que era materna e me deu a cidadania para os meus clientes, mas acreditando, porque tinha uma mulher que tinha um filho depois de 1948, é materna, eu ganhei o processo. E foi a segunda que realmente o juiz leu o que eu escrevi e falou do que eu estava pedindo. Então, temo que aconteçam situações difíceis nos outros tribunais, vai complicar muito o nosso trabalho, porque vamos ter julgamentos em toda a Itália, e isto, para mim, é uma dificuldade ainda mais que se agrega a todo o panorama que estamos vendo. Acredito que tem que passar mais ou menos 1 ou 2 anos para que os juízes comecem a ter uma visão mais completa do tema da cidadania. Os juízes em conjunto, estou falando da Itália, não? Mas essa é somente a minha opinião. Não saberia como... Nesse momento, estou esperando os primeiros meses após esta reforma do Código de Processo Civil, para ver como acontece, se eu estou errada ou não. Não acredito que seja muito bom. Ornelas, você então agora... só queria fazer uma colocação aqui, não podemos esquecer que há um pedido anterior, inclusive dos 2 senadores, que é do deputado, que até hoje não foi respondido, né? Quer dizer, isso também poderia ser juntado nesse balaio de dificuldades aí. Quer dizer, o Estado que está avançando num sentido, silencia quando é questionado sobre o tema, sobre o assunto. Com você. Olha, a nós, agentes políticos, cidadãos italianos, nos resta isso que o Tadoni falou, que a Mônica falou. Temos que nos movimentar, temos que pressionar nossos representantes. Todos eles, nós temos aqui, além dos 2 senadores, nós temos os 2 deputados, que ainda estão bem silenciosos quanto a isso, não deveriam, para
fazer o seu trabalho, nos representar, representar essa questão mesmo de que as prerrogativas do parlamento estão sendo invadidas por agentes do executivo e do judiciário de forma totalmente indevida e contra a lei. Eu digo sempre que, falo dos advogados do Estado, falo que eles estão exercendo uma função que não é administrativa, é uma função legislativa, porque estão tentando de modificar a distância de armas, porque já a lei já foi renovada, mudou para uma lei muito mais favorável para as descendentes, mas eu escrevo que é uma ação de engenharia social, de querer modificar a população de outro jeito, utilizando elementos que não podem ser admitidos em uma república onde existe a separação de poderes, de funções, legislativa, executiva e judicial. Entende? Falo dos advogados do Estado, não estou falando dos juízes, mas em todas as minhas peças eu escrevo isso. E complementando o que a doutora Mônica disse mesmo, esse documento que o Tadoni citou aqui, que é o pronunciamento do vice-advogado do Estado na abertura do ano jurídico da Corte de Apelação de Roma, é muito grave mesmo, e eu espero mesmo que se possa publicá-lo em breve, porque ele traz uma série de argumentos ridículos, que ele chega a falar mesmo, por exemplo, que 90% das ações de reconhecimento de cidadania judicial são de brasileiros, o que não é verdade. Nós sabemos bastante de casos de americanos, de argentinos e de outras nacionalidades apelando à justiça, e que isso estaria criando uma situação vexaminosa para a Itália dentro da comunidade europeia. E a Itália seria pressionada pelos outros membros da União Europeia a modificar a sua lei, que seria a única que não teria limites de geração, que seria infinitas gerações. O Tadoni já falou várias vezes o quanto isso é errado, não tem base nenhuma na realidade. Ele chega até a dar um exemplo que é risível, falando que o sistema de saúde pública português está sobrecarregado de brasileiros com cidadania italiana que estão se mudando para lá com esse propósito de serem atendidos pela saúde pública portuguesa. O que não faz nenhum sentido, porque Portugal tem acordos bilaterais com o Brasil, em que portugueses são tratados em grande parte como nacionais brasileiros, e brasileiros são tratados em grande parte como nacionais portugueses, em boa parte da vida civil desses dois países. Então ele chega nesse nível de absurdo, nesse documento. Tadoni? Não, justamente, ou seja, claramente existe uma agenda política, e eu acho que isso adiciona ainda mais insegurança, mais incerteza, e algo que eu venho dizendo há muito tempo, e pelo menos no Brasil, em grande parte sozinho, né, há muitos anos, que é o quê? Todas as normativas, todo esse arcabouço jurídico da cidadania italiana é uma bagunça, é um casino. Cada um faz o que quer, cada um aplica da forma como quer. E isso, nos próprios municípios italianos, a Itália é o único país que eu conheço que as pessoas podem fazer o pedido de cidadania em quase 8.000 entidades estatais do país. Eu não conheço outro local que seja assim, ou seja, imagine quanto isso faz aumentar a insegurança. Os próprios consulados, no Brasil existem 7 consulados, cada um aplica um pouco a seu jeito a normativa, né? O consulado
ele exige documentos que, quando ele quer exigir, deixa de aceitar outros quando ele não acha que não é conveniente, enfim, cada um faz o que quer. E o que existia de algo mais seguro, que era justamente a ação judicial, já está deixando de ser. Primeiro pelas invencionices, seja da grande naturalização, e agora essa última. E, como a doutora Mônica colocou, existe essa expectativa de uma situação que é potencialmente delicada, que é o fato de que as ações judiciais de reconhecimento da cidadania vão ser pulverizadas, vão ser esparsas no território italiano, para pelo menos, se eu não me engano, creio que se forem regionais apenas são 20 tribunais, né? 26. Então, 26, é certo. Então, algumas regiões têm mais de um tribunal. Então, são 26 tribunais, o que já era um pouco, de alguma forma, incerto, porque um juiz pode decidir ligeiramente diferente do outro. Agora, isso adiciona uma incerteza maior, porque não se sabe exatamente o que vai ocorrer. Isso em si, da mudança do processo civil, eu não tenho muito bem o que opinar. Aparentemente parece uma coisa boa, porque isso desafogaria o Tribunal Civil de Roma. O fato é que eu não conheço, pelo menos da minha experiência de leitura e de vivência, nenhum país que tenha um sistema de reconhecimento da cidadania tão complicado e tão conflituoso quanto o italiano, né? Então, são diversas situações que vão se somando a isso, né? Mas, como também foi dito, essas decisões e essas da Corte de Apelo e mesmo essas agendas que vão sendo imprimidas pela Advocacia do Estado, elas são anacrônicas, porque elas querem aplicar uma tese que não existia na época. Ou seja, eu, por exemplo, como também genealogista, uma pessoa que estuda aquela época, eu nunca vi, em absolutamente nenhum caso, que alguém tenha falado de um italiano que tenha perdido a cidadania por causa da grande naturalização na época. Ou seja, você pode correr toda a literatura, os jornais, você não... Eu, por exemplo, quantas vezes, e eu tenho como provar isso, você vê na parte segunda, na segunda parte dos livros de registro civil, as transcrições dos nascidos no exterior. Você tem várias transcrições de crianças, filhas de italianos, nascidas antes de 89 no Brasil. Não são nem os pais chegaram antes de 89. Essas crianças nasceram antes de 89 e os pais, por algum motivo, voltaram, né, em 95, em 1900, e os seus nascimentos foram transcritos na Itália. Ou seja, como é que os nascimentos teriam sido transcritos se essa criança não seria italiana? Porque ela nasceu, tem crianças nascidas em 87, 86, 88 no Brasil, com seus nascimentos transcritos na Itália. Se a família estava no Brasil, ela não teria sido italiana. Ela teria que ter recuperado a cidadania, coisa que não está naquela documentação e não há nenhuma evidência que tenha ocorrido, né? E os livros de doutrina da época já falavam que essa tese não existia. Aqui, por exemplo, nesse livro que eu citei, do Francesco Degni, ele cita aqui, página 200. Aí ele diz o seguinte, que na hipótese dos nascidos e residentes no Estado estrangeiro, que sejam considerados próprios cidadãos por nascimento, existe o inconveniente, que naquela época eles consideravam inconveniente, de pessoas com dupla cidadania. Mas o legislador italiano não podia, sem afetar gravemente a sua própria dignidade, fazer concessões a leis estrangeiras que contrastassem substancialmente com os princípios que devem regular a aquisição e a perda da cidadania e que devem sempre ser efeito da livre e exclusiva vontade do indivíduo. Ele escreveu isso em 1921,
quando, em tese, né, ou seja, ele diz claramente algo que eu também já escrevi em artigo para a Insieme. Ao aceitar esse tipo de situação, seja a grande naturalização, seja o fato dessa filha de italiano que se declara brasileira num registro de casamento, a Itália perde a sua soberania sobre a sua atribuição de nacionalidade, porque ela faz com que os efeitos de uma lei de um Estado estrangeiro sejam mais fortes do que a sua própria lei. Como pode um advogado do Estado promover uma tese dessa? Essa tese é o que o Francesco Degni diz aqui. Ela faz com que isso é uma lesão, ela é lesiva à dignidade da lei italiana. Então, isso é inaceitável. E aí o parlamento justamente deveria ser acionado, porque isso significa que existem hoje, depois de mais de 100 anos, pessoas no sistema judiciário italiano que estão erodindo a soberania do parlamento, porque essa é uma tese vencida, está nas discussões parlamentares. É uma tese vencida. Essa tese foi vencida. Como é que agora eles querem aplicar uma tese vencida? Então, tudo isso reveste, de fato, uma grande gravidade e eu espero que isso passe, né? Só que uma boa pergunta até para a doutora Mônica Restagno dizer, eu não tenho ideia quais são os próximos passos no caso dessas 3 sentenças da Corte de Apelação. Quanto tempo isso em quanto tempo a Corte de Cassazione será ouvida? Ou seja, o que nós podemos esperar agora? Por enquanto tem que passar 30 dias, 60 dias, se a sentença é notificada a parte que perdeu ou ganhou. Tem 60 dias. Se não é notificada, são 6 meses que é o prazo para depositar o recurso na Corte de Cassazione. Dopo la Corte de Cassazione, depois a Corte de Cassazione, acredito que são mais ou menos 2 ou 3 anos até obter uma sentença lá. Sinceramente, não saberia dizer com precisão. Mas é muito tempo e são situações diferentes agora, porque vai ser uma decisão respeito à grande naturalização em 1912, a outra vai ser para este tipo de perda de cidadania por declaração de uma cidadania estrangeira em uma certidão de casamento. Para as razões finais, como diria a doutora, né? Eu colocaria um tema na mesa sobre essa questão de Ministério do Exterior e Ministério do Interior. Outro dia, o nosso embaixador aqui foi questionado durante uma coletiva por mim, e ele respondeu que ele não tem nada com o negócio, que o problema da cidadania é coisa do Ministério do Interior. No entanto, os advogados do Estado estão falando em nome também do Ministério do Exterior, né? Mas nós temos um fato recente aí, a doutora mora na Itália, em Bolonha eles estão dando simbolicamente a cidadania ius soli para dezenas, centenas ou milhares de pessoas, exatamente de uma forma quase que está ocorrendo conosco ao reverso na questão da cidadania ius sanguinis, quer dizer, estão dando uma cidadania que legalmente não existe, não funciona pelo ordenamento jurídico italiano. E, enquanto isso sucede, alguns bilhões de euros que vêm da Europa para o amanhã da Itália serão carreados para o turismo, nesse projeto do Turismo delle Radici. E a Itália conta seriamente com o que ela diz o grande petróleo italiano no exterior, que são os 180 milhões de italianos no mundo. Quer dizer, essa contradição entre a necessidade econômica,
a decisão política de um lado e esse problema que estamos enfrentando agora, que é uma coisa que não é nova. Porque, na verdade, na Segunda Guerra, também a comunidade italiana no exterior, na Primeira Guerra, Segunda Guerra, sempre contribuiu também com a Itália. Eu queria encerrar a nossa entrevista com essas considerações, cada um pudesse exprimir sua opinião. Podia começar com a doutora. Ok. Eu acredito que eu ouvi falar colegas dizendo que podemos também considerar o ius soli como possibilidade de cidadania, coexistir com o ius sanguinis. Eu acredito que não é possível. Um país tem que decidir um critério e seguir esse critério. A Itália tem o ius soli. Não é verdade que não existe. Simplesmente, quando a criança é adulta, vira adulta, pode pedir, tem um ano de tempo para decidir se pedir ou não a sua cidadania. Nada mais. Depois tem os mesmos direitos que uma criança europeia na Itália. Estão muito protegidos. Então, não é possível, ou seja, a Itália tem que tomar uma posição, ok? E as leis têm que ser modificadas segundo essa posição para o futuro, obviamente, porque não, como o Daniel falou, não vão para trás, não? Esse seria o caminho correto, mas com a decisão de todo o parlamento, não de uma parte de um legislativo que talvez não representa toda a população italiana. É uma questão séria a cidadania, porque muda a paisagem social. Então, se é uma decisão que vem do parlamento, tudo bem. Para mim, é aceitável, é correta, mas não do jeito que está acontecendo neste momento. Não é possível uma transformação da lei de cidadania através de uma modificação retroativa de leis que estiveram em vigor e que foram completamente claras e não ambíguas. Isso é o que eu acredito que teria que ser o futuro. O país tem a liberdade de decidir quem quer como cidadão, mas tem que ser uma decisão tomada da órgãos que a Constituição estabelece que são têm direito a pegar esta decisão. Isso é o que acredito. Vamos pela ordem, então. Ornelas, pode falar? Sim, eu agradeço esse espaço que a INCM dá a gente aqui, tanto a nossa colega técnica, doutora Mônica Gestânio, quanto a mim e ao Tadoni, como representantes não só representantes, conselheiros comites que somos, nas nossas circunscrições consulares, mas também agentes políticos em um movimento que nasce agora, que o Itália está em movimento, né? E eu gostaria de aproveitar esse gancho que você, essa provocação que você fez aí no finalzinho, no seu comentário, do turismo dell'Eradice, né, do turismo das raízes. E eu gostaria muito de ver, eu sou otimista, em certo ponto, de ver que algo que tem sido falado bastante pelo nosso embaixador, pelo pessoal todo da Farnesina mesmo, que falam que o italiano no exterior é o grande recurso da Itália, é a grande forma de combater todos os problemas que o mundo todo e a Itália teve com a pandemia, a fuga de cérebros enorme que a Itália sofre, a fuga de uma mão de obra qualificada para uma série de empregos lá. Nós temos
a mão de obra dos italianos nascidos no exterior. Eu gostaria muito que isso passasse do reino do discurso bonito de se fazer mesmo num evento na data da pátria, etc., e fosse mesmo encarado como realidade pelo governo italiano. Porque nós temos aí um grande recurso para a Itália. É só precisa lançar mão dele. Tadoni? Então, eu gostaria de dizer que, como eu já também expressei em artigo, eu também considero que a lei de cidadania deva ser refeita, uma nova lei, não ficar remendando a lei que já existe. Deveria se criar uma nova lei, e nessa nova lei tentar existir uma harmonia entre o princípio do iure sanguinis, do ius sanguinis, e o princípio do ius culturae. Eu sou uma pessoa contrária ao ius soli absoluto, inclusive para o Brasil, inclusive qualquer país. Eu acho que o ius soli absoluto não faz mais sentido nos dias de hoje, na minha opinião. Eu acho que um vínculo com o país deve existir sempre. Ou seja, nascer em um país, como, por exemplo, existe esse tipo de fenômeno comum, né, no birth tourism, né, ou seja, brasileiras endinheiradas vão para os Estados Unidos ter os filhos nos Estados Unidos só para que eles tenham a nacionalidade americana e possam gozar dos direitos de um cidadão estadunidense. Eu acho isso sem sentido, do mesmo jeito que eu acho sem sentido também de um estrangeiro que, por acaso, tem um filho no Brasil e só pelo fato de ter nascido no Brasil seja brasileiro. E também acho que a Itália jamais deveria aprovar uma legislação como essa. Deveria existir, e essa é a minha opinião pessoal, Daniel Tadoni, deveria existir algum tipo de ius culturae, no sentido de poder atribuir a nacionalidade de uma forma muito mais fácil a crianças que nascem na Itália, crescem na Itália, que vivem toda a sua vida escolar na Itália, estão culturalmente ligadas à Itália, e mesmo aquelas que cheguem à Itália, tendo nascido no estrangeiro, mas depois façam todo o seu percurso com os pais imigrantes legais na Itália, etc., eu acredito que a lei italiana precisa se modernizar, incluindo esses cidadãos que fazem parte do tecido social italiano. Não é simplesmente o ius soli absoluto, mas uma forma de integrar essas pessoas justamente à sociedade, que eu acho isso uma questão de justiça, de direito humano até, se eu posso dizer. E com relação ao ius sanguinis, eu não vejo nenhum problema em que a lei possa se remodelar, e também algo que eu já disse, que possa haver um prazo bastante grande para que toda essa comunidade italiana que existe no exterior manifeste a sua vontade de continuar conectada à Itália, né, para que nós possamos ter uma comunidade de ítalo-descendentes coesa em todos os locais do mundo. Mas isso, eu já escrevi sobre isso, e o importante é lembrarmos do tempus regit actum, ou seja, a lei que é do momento do fato em que ele se constitui é a lei que vale. É importante que nós saibamos isso e que membros da nossa comunidade, sobretudo, estudem antes de darem opiniões sobre aquilo que não estudaram. Porque é importante saber isso. Ou seja, eu sou nascido em 1978. A lei que me atribui a cidadania, supondo que eu não tivesse a cidadania reconhecida, a lei que me atribui a cidadania é a lei de 1912, não a lei de 1992, porque eu já era nascido quando a lei de 1992 foi promulgada. Eu sou nascido em 78, a lei que me atribui a cidadania é de 1912. A minha filha, que é de 2015, é a de 92. A lei que atribui a nacionalidade à minha filha, nascida no Recife, é a mesma lei que atribui a cidadania a qualquer político italiano que tenha sua filha nascida em Roma. É o artigo 1º da lei de 1992. É o mesmo artigo que atribui a cidadania à minha filha, atribui a filha de qualquer pessoa que nasça na Itália. Então, isso é importante porque essa conclusão do ato jurídico já existiu, que é o nascimento,
o que atribui a cidadania é o nascimento, não é o pedido de reconhecimento, não é a decisão do cônsul, é o nascimento que é o causador daquela... que faz nascer essa situação, né? Então, é importante que as pessoas entendam isso. E, para finalizar, que é um pouco retomando o que a doutora Mônica Restagno disse, e eu adiciono mais um elemento, que os dois códigos civis italianos, o de 1865 e o de 1942, se eu não me engano, eles dizem, nos seus preâmbulos, duas coisas muito importantes, né? Primeiro é a eficácia da lei no tempo, que é o que eu estava acabando de dizer. E os dois códigos civis, o que está em vigor e o de 1865, dizem claramente que a lei só dispõe para o futuro. Ela não dispõe para o passado. Então, isso é a primeira coisa que as pessoas, todos deveriam saber. E depois diz algo que é muito importante com relação a essas interpretações novidadeiras que alguns juízes italianos querem dar, e aí é uma opinião minha, tá, pessoal, querem dar às situações. Os dois códigos civis dizem o quê? Que, ao aplicar a lei, não se pode atribuir a ela outro sentido que não aquele feito evidente pelo próprio significado das palavras, segundo as conexões entre elas e a intenção do legislador. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm que interpretar a lei de acordo com o nexo das palavras e a intenção clara e evidente feita pelo legislador, que criou a lei. Ou seja, nenhum juiz, por mais que ele tenha muita autonomia, pode decidir algo que seja claramente fora do que o legislador quis. E isso não se prova só com o texto da lei, que por si só já é cristalino, mas isso se prova com os próprios debates parlamentares, porque isso foi votado, isso teve debate parlamentar, e essas teses tiveram cabimento ou não foram, ou foram aceitas ou não foram aceitas. Então, é importante que fique claro que nenhum juiz deveria se arrogar o direito de interpretar algo de uma forma que não é claramente estabelecido pela própria lei. Se me permitem, eu encerraria voltando à doutora Mônica. Em função da exposição de ambos e da sua inicial, as considerações que a senhora fez lá de que é constante, é recorrente, é contínuo esse obstrucionismo, né? O Tadoni falou agora que nós não temos culpa, todos nasceram italianos, pela lei atualmente em vigor. Mas não é isso exatamente que eles temem? Eles temem, você pergunta, eles, os que estão neste momento fazendo obstrucionismo? Sim, exatamente. Essa ala do governo, seja administrativa, seja jurídica, ou o casamento das duas, até diplomática, no sentido de obstruir. Exatamente. Eu acredito que são posições políticas, ok? Que definem as ações do governo. Eles temem, talvez, por uma parte, eles temem essa quantidade de italodescendentes pelo número ou pelos direitos que eles podem pedir, exigir, não? Se transferem-se na Itália. E, por outro lado, temos que eles adoram falar dessa comunidade italiana que está pelo mundo inteiro. Então, vejo que tem uma grande incoerência, nas palavras, mas vejo, infelizmente, que nos fatos a situação, neste momento, está sendo muito grave para os italodescendentes. Não sei exatamente
a parte da posição política de quem pega essas decisões, que toma essas decisões, não sei a que outro motivo dar a causa desse obstrucionismo, sinceramente. Somente uma decisão política para mim.